Ser mãe e pai ao mesmo tempo torna-se uma responsabilidade dobrada. Você concorda comigo? Tem muitos que acham que não. Bom, a minha mãe tirou isso de letra? Não. E nós, filhos, tiramos isso de letra? Até porque era um tempo tão lá distante que mulheres separadas eram marcadas. E os filhos também. Nos anos 60. Tivemos algumas dificuldades, que não é esse o meu ponto-chave para trazer hoje. Mas se tornou um pouco mais fácil, porque hoje o incomum é comum. E isso, de alguma forma, quando acontece, que não deveria acontecer, aparentemente não pesa tanto para os filhos como lá atrás. Eu fui de uma geração que nós não podíamos brincar com os filhos do vizinho, porque éramos filhos de pais separados. Então a minha mãe não era uma mulher digna de estar no meio, quanto menos nós. Ainda mais que éramos paupérrimos. Então a coisa ficou bastante difícil. Porém hoje, quando se chega numa escola e encontra 70% da parte dos alunos com os pais separados, é uma coisa tão rotineira que aparentemente nem afeta tanto. Porque quando um senta com o outro, meus pais são separados, eu vou para casa do meu pai e da minha mãe. Então isso traz uma falsa leveza de que 90% são separados, então você é mais um. Mas lá no mais profundo dessa criança, desse adolescente, tem uma pontinha de dor na alma. Lógico. Ele até pode passar isso para o outro e vice-versa, porque ele precisa ser forte diante da dor que foi deixado. A não ser quando é aqueles casos que o adolescente toma a consciência de que é melhor separados do que juntos. Mas em festinha de paz, tem uma série de situações que a mãe até supre. Mas a criança vai sempre olhar para o lado e perceber quem está em conjunto, quem está em família. Então é algo delicado para trazer, porque são mulheres valentes ou homens valentes, numa proporção menor, mas temos, e são filhos abençoados pela misericórdia, para não sentir tanta dor, porque eles sentem, e muita. Logo, aos olhos da sociedade, para amaciar a dor, e pai e mãe às vezes precisa apresentarem seus filhos, porque aceita que dói menos, e aí se torna até uma coisa para alguns descolados. O entendimento que dói por saber que a gente precisa passar uma coisa que não é completa de verdade para os nossos filhos, para que a dor seja menor quando dói. Para as partes, muito. Exatamente nessas épocas festivas, essas épocas escolares. E aí quando você às vezes vê um filho crescendo, que a gente fala rebelde sem causa, que é muito comum, você não conhece o mais profundo dessa família ou dessa história, e às vezes a mãe também está tão ferida quanto que ela não consegue perceber a evolução do seu filho para entender que ela precisa se dar também para consertar a ela e a ele. E trazer essa forma diferente para que ele esteja bem resolvido. Mas ele está bem resolvido. Quando ele cria aquela transformação de uma idade para outra, e você começa às vezes a entender, ou ele é frustrado e vive dentro de um quarto trancado, ou ele é rebelde de chegar na escola e querer de alguma forma aparecer, e da mesma forma essa mulher ou esse homem precisa se autoafirmar para dizer nas redes sociais de que você não sabe o que é ser mãe e pai ao mesmo tempo, porque é melhor do que... Não é melhor nada. Na verdade, o melhor seria estarem juntos. Mas estando já sozinhos e segurando um fardo que não lhe pertencia, quando vocês resolveram ser uma só carne, é preciso ter a sabedoria de administrar isso, e vocês sim são grandes, ou mulheres e homens, guerreiros, por assumir de forma especial uma responsabilidade dobrada. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que conseguiu fazer isso num papel tão bom, numa época tão difícil, e ainda hoje o cabra, lá, o meu pai, não estava, mas ele dizia, olha, se acontecer alguma coisa com eles, ou com elas, meninas, né, porque antigamente tinha todo um processo, eu ainda vou te processar. Quem era ele para fazer aquilo? Se ele não tinha nem, né? E aí a responsabilidade daquela mãe ficava desesperadora em trancar as suas filhas, o medo daquele cara que nem tomar conta tomou direito. E aí
aí o cabra ou a cabra, né, cobram como se fossem propriedade sem usar. Pagam pensão como se fosse seguro obrigatório. Eu já falei aqui uma vez, existe ex-mulher, mas ex-filhos? Não. Como assim? Então vamos rever esses relacionamentos que deixam para trás não apenas móveis, utensílios, que a gente já até falou sobre isso, mas vidas que começam lá na frente a trazer grandes transtornos ou sofrerem transtornos emocionais por culpa da má administração emocional de um casal quando resolveram estar juntos, mas sem pensar nas consequências, porque eles não foram obrigados, e muitos falam isso. Eu não queria ter nascido nesse lar, ou eu não fui obrigada a nascer. E aí você tem que ouvir pela frente coisas que não deveria, quando é uma realidade. Tudo bem, que vão me dizer assim, Tânia, não vem escrito na testa se vai dar certo ou não. Mas a preventiva, ela é importante. Dentro da minha casa, eu ensino meu filho a orar para ele encontrar a garota dele. Porque eu falo, não vem me botar a conta de Deus depois não, que foi infeliz, que não pode não ser, mas as probabilidades de dar certo é muito maior. Espera no Senhor. E olha, respeita a família dos outros, a filha da família dos outros. Coloco isso para ele muito claramente. E se der ruim, vais assumir. E se vai assumir, estamos aqui. Mas espera aí, vocês estão aqui para fazer ele assumir. E quando essas crianças separadas, às vezes não ficam em guarda compartilhada, a cabecinha não tem uma definição certa, quando os dois não querem, e aí sobra para os avós criarem, e aí o conflito de quando começam bebês, se são pequenos, passa a chamar o avô e a avó de pais, e depois para poder entender tudo que está acontecendo é muito difícil, e aí vocês querem uma geração perfeita? Dá pra gente arrebentar essa geração tão, desculpa, sofrida pelas consequências lá de trás, que nós mesmos, por algum motivo, causamos? Então nós que vamos começar agora a reconstruir ou a construir, precisamos pensar para que a gente não derrube a nossa construção. Correto? Eu espero que tenham entendido bem, que na verdade eu elogio e abençoo essas famílias que fazem esses papéis dobrados nas suas vidas, que possam ter orientação nos céus. Família e reconstrução. Deus os abençoe.